E aí, como é que você tá? Tudo tranquilo? Tem gente nova chegando aí no grupo. Sejam muito bem-vindos. Você é sempre muito bem-vindo para ficar, para chamar mais gente. E no momento que você sentir que deixou de fazer sentido, eu fico com o desejo de ter contribuído com você e você pode sair também sem nenhum tipo de problema. Tá tudo certo. Tô aqui para te servir com aquilo que eu tenho aprendido e o desejo que isso só gere crescimento para você. Nós temos falado já faz uma porção de dias sobre essa estruturação, né, desse método que nós estamos até descobrindo juntos aqui, sobre voz, mensagem e propósito, né? Isso está na origem, né, da minha compreensão das coisas, né? Desde que eu entendi como funciona o propósito e como isso estrutura a tua vida para que ela caminhe para ele, né? Eu me dei conta que existem esses dois elementos que não tem como dissociar desse quadro mais geral das coisas, né? A sua voz, que é a maneira que você se projeta no mundo, até mais profundo do que a comunicação, ela tem a ver com a sua interpretação da realidade, a maneira que você produz sentido diante das coisas, né? Isso vai incluir também as suas emoções, isso vai incluir a ressignificação das suas experiências e até a forma de você compreender a maneira que as suas experiências impactam na maneira que você enxerga o mundo, enxerga a vida, enxerga as outras pessoas. E a mensagem que é um componente, né, do propósito, que o propósito sempre está conectado a outras pessoas, sempre está relacionado a servir outras vidas, né? E no meio disso você vai encontrar a sua mensagem, porque existem aquelas esferas do ser humano, né, na qual uma você é igual a todo mundo, em uma outra você se parece com muitas pessoas e uma menorzinha na qual você é único. E é nessa pequena esfera de relevância, né, naquela pequena esfera onde você não é como mais ninguém, é que reside a sua mensagem. Isso porque ninguém foi produzido da maneira que você foi, digamos assim, né? Ninguém teve a sua vida, ninguém teve as suas experiências, e por mais que você tenha saído da barriga com um irmão gêmeo que, enfim, viveu tudo da mesma forma, ninguém teve a sua subjetividade, né? Então, isso é o que compõe algo muito peculiar a cada ser humano, né? A sua mensagem, ela é escrita como um produto da interpretação da realidade que nós temos e ela vai se conectar com o nosso propósito também, que afinal de contas é para que você alcance pessoas e você possa estar a serviço delas, uma das principais maneiras de se fazer isso é por meio da ressignificação das suas experiências, porque você vai ter vivenciado coisas, geralmente dores, né? Geralmente traços do sofrimento e consequências da maldade que existe no mundo, e você vai ter se transformado então em um sobrevivente. E é justamente o fato de você ter passado por algo e chegado do outro lado, e esse algo ter sido somente seu, é que faz com que a sua mensagem seja única. Por mais que outras pessoas tenham vivido histórias parecidas, a sua é única. E é por isso que ninguém pode ter a sua voz por você. Dentro dessa perspectiva e na compreensão de que o cerne da sua identidade é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, então fica evidente de por que ninguém pode fazer isso por você. E muitas vezes não, todas as vezes, uma identidade que não foi ativada é uma identidade que ainda não compreendeu essa verdade fundamental a respeito da correspondência entre aquilo que você é e aquilo que Deus é. Mas existem bloqueios que são consequência de um problema de autoimagem, de um bloqueio de autoimagem, né? Ou melhor dizendo,
bloqueio de identidade, né? A autoimagem, aquilo que você compreende de si próprio a partir do que os outros falaram, automerecimento, né? Aquilo que você tira como conclusão das coisas que você compreende a seu respeito, muitas vezes estão conectados ao fato de você não se sentir significativo e relevante. Né? Nos últimos vídeos já tem um bom tempo que eu venho falando a respeito da importância que existe para a vivência subjetiva de cada um, você sentir que a sua existência está apontada para algo significativo. E você vai ver que isso é muito mais importante do que a felicidade. Né? Porque aquela busca desenfreada por sensações de alegria ou por emoções, assim, ela acaba levando a um vazio também, a uma crise que muitas vezes a gente vê as pessoas tendo aí até tarde na vida, né? E nunca é uma coisa bonita, sempre é feio, sempre é destrutivo para a família, é destrutivo para as próximas gerações, e é uma coisa que meio que vai se propagando, né? Então, por isso é tão importante ser significativo. E na esfera da nossa convivência social, a gente tem esse relacionamento meio ambíguo com a ideia de relevância. E na nossa geração, de uma forma particular, a gente precisa ter um cuidado muito grande com o nosso senso de relevância, porque nós fomos educados para compreender relevância de uma maneira muito deturpada. Você sabe que o sistema educacional que nós crescemos, ele não mudou, né? Uma instituição que não mudou há muitos e muitos séculos. Então a gente foi educado para ser mão de obra, né? A gente foi educado para servir aos outros, para enfim, para ser um profissional do mercado, né? Você não foi treinado para desenvolver a sua inteligência, para observar aspectos da existência, se aprofundar e transbordar isso para os outros e projetar relevância. Então a gente precisa estourar essa bolha. E da mesma forma, os referenciais de relevância que nós temos, muitas vezes eles estão relacionados à quantidade de diplomas, muitas vezes eles estão relacionados à fama, e muitas vezes eles estão relacionados a coisas ainda mais superficiais do que isso. E isso tudo é furada, né? Porque existem pessoas que, se você for compreender, né, por esses parâmetros, você analisa, bom, então o que, que é o topo dessa pirâmide, né? Quem são as pessoas que mais são qualificadas, né, em termos de educação formal? Quem são as pessoas que são mais famosas, que têm mais seguidores? E aí você vai olhar para essas pessoas e vai entender que isso é o referencial de relevância. Veja que eu não estou falando de sucesso, eu não estou falando de prosperidade, mas de relevância existencial, de significado, pessoas que se conectam a outras. Você vai ver que não. E, em particular, no nosso país, muitas vezes o fato de ser muito famoso pode até ser uma coisa ruim, porque a gente tem uma mania de viralizar aquilo que não presta, né? Então, é muito importante que exista essa consciência de que muitas vezes os nossos referenciais são deturpados para que isso não reflita negativamente no seu próprio senso de relevância. Você se torna relevante à medida que você se torna constante em algo que você se descobriu sendo bom. Então o processo é esse. Primeiro você descobre que é bom, depois você treina muito, e por último os outros reconhecem isso em você. E isso vai te projetando em um nível em que as pessoas querem se conectar a você, as pessoas querem te ouvir e as pessoas querem estar por perto. E não tem muito como fugir desse funil, e não tem muito como sentir isso acontecendo, né, sem que haja de fato uma experimentação e um verdadeiro aprimoramento daquelas coisas que você percebe ser bom. Outro dia eu vi um vídeo muito interessante de um senhor já de idade falando: minha mãe me aconselhou nos 20 anos experimentar tudo e descobrir naquilo que eu sou bom. Nos 30, ganhar dinheiro com isso, nos 40, ensinar o que aprendi. Era uma coisa bastante simplória, assim, mas que
tinha um poder de concisão muito interessante, né? E o fluxo é esse mesmo. Você só vai ser relevante à medida que você for constante, né? Então começa com o autoconhecimento, depois vem uma prática constante e um transbordar incessante. Então isso se conecta com tudo que nós temos falado e ensinado aqui. Você precisa transbordar aquilo que você tem dentro de você. Você não pode enterrar os seus talentos e deixá-los ocultos aí por toda a sua vida. Então é importante que aquilo que constituiu você como esse ser tão peculiar que você é, isso encontre um canal, uma plataforma, uma mídia para que chegue até as pessoas. E você vai ver que isso vai gerar bastante crescimento, vai gerar conexões, e quanto mais se conectar, mais você vai querer aprender, porque mais você vai querer ensinar, e aí vira uma gigantesca bola de neve do bem, né? Então, em essência, é isso. Tem mais uma coisa que eu anotei aqui, porque eu queria te falar, deixa eu me lembrar o que que é. Ah, sim. A gente facilmente é inserido em bolhas quando a gente fala de círculos sociais. É uma bolha porque é uma coisa que te envolve, é frágil e ela tem a aparência de que é algo completo em si. Mas quando você permanece em bolhas, você é fácil e rapidamente pisoteado e limitado. Rapidamente ditam a maneira que você deve pensar, a maneira que você deve agir, e, e você é aprisionado realmente nessas bolhas. Porque quando você transcende uma bolha, você estoura um determinado espaço e se torna maior do que isso, você encontra muita oposição. Porque se tornar maior do que um determinado espaço é algo que gera consciência nos outros e, portanto, vai refletir em condenação para você. Então, se você, de repente, para de desperdiçar o seu tempo, começa a focar em coisas que são relevantes, começa a focar em coisas que trazem crescimento, isso vai trazer desconforto para aqueles que estão desperdiçando seu tempo. E aí é muito mais fácil coletivamente afastar aquele que está sendo diferente do que ser movido pelo bom exemplo, né? Então, é importante olhar ao redor, entender em que etapa você está nesse funil de relevância e compreender que você sempre deve estar passando para o próximo nível. Então, a ideia aqui é que você seja sempre o mais fraco da mesa. Sempre se assente com aqueles que são mais fortes, sempre se assente com aqueles que já têm o resultado que você gostaria de ter. É muito importante que você troque pequenas companhias, que muitas vezes são só um peso para você e que até te atrapalham, por verdadeiros mentores. Pessoas que são mais desenvolvidas, que são mais sábias do que você é, e que você passe a modelar essas pessoas e aprender delas. E esteja sempre sendo treinado neste ambiente, né? Esse clima de ambiência, né? Essa energia que acontece entre pessoas que são direcionadas a alvos, ela propele você para velocidade, para direção, que é inevitável, né? E é uma das maneiras de você educar a sua mente para enxergar aquilo que é possível. E quando a sua mente enxerga que aquilo é possível, o seu corpo é obrigado a obedecer. Tá certo? Espero que isso faça sentido e que te incomode profundamente. Tamo junto, até depois do fim.